Os países membros da OTAN, nessa terça-feira, eles se reuniram ali em Ankara, na Turquia, para uma cúpula que foi marcada com um objetivo muito claro, de convencer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que a Europa estaria sim fazendo mais pela sua própria defesa nos últimos meses. Eu quero conferir com vocês, vou pedir para a produção deixar aqui do nosso lado algumas imagens do pouso que o Air Force One fez ali na Turquia. Além de Donald Trump, neste voo também estavam presentes o secretário de Estado, Marco Rubio, o ministro da Guerra, Pete Hegseth, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Todos eles foram, então, para essa reunião ali na Turquia. Agora, até a produção pode deixar ali um pouco as imagens para a gente ir acompanhando, algumas delas pode ir trocando, mas eu vou trazer para vocês o contexto em que essa reunião está acontecendo. Agora vai ser o primeiro dia, amanhã nós também teremos outro dia de reuniões ali na Turquia. O contexto é o seguinte: os aliados europeus, eles querem reduzir as tensões depois de várias críticas que Donald Trump fez por esses países não terem ajudado os Estados Unidos naqueles ataques contra o regime iraniano. Donald Trump acabou ficando bastante irritado porque vários países ali da Europa e membros da OTAN, eles impuseram várias restrições para que os Estados Unidos pudessem utilizar as bases militares para atacar o regime iraniano. Inclusive, pessoal, tiveram alguns países ali da Europa, como foi o caso da Espanha, que eles até mesmo proibiram as aeronaves americanas de passar pelo espaço aéreo deles, ou seja, foi uma restrição bem grande. E até eu vou passar com vocês depois por mais detalhes quanto a isso, mas essa proibição de que os Estados Unidos utilizassem as bases aéreas ali na Europa foi algo que acabou estremecendo até mesmo as relações bem próximas entre Donald Trump e a Meloni ali na Itália, que são duas pessoas bem próximas. Donald Trump apoiou muito a Meloni durante todo o processo eleitoral e após a vitória dele. Obviamente são pessoas com um alinhamento ideológico bem grande. Mas, durante todos aqueles conflitos, a Meloni não permitiu, então, que os Estados Unidos utilizassem as bases para atacar o Irã e, obviamente, as relações entre os dois países ficaram bem estremecidas. Mas, antes de Donald Trump ir para essa reunião, ele acabou destacando que ainda gosta bastante de Melania Trump, ia falar aqui, que ele gosta bastante ainda da Meloni, mas ele ainda acredita que o posicionamento dela de não ter apoiado os Estados Unidos naquele momento tão delicado acabou prejudicando a relação deles, como diria Donald Trump, azedou a relação deles, e que ele acredita que foi uma decisão errada. Então aí está o conflito entre Giorgia Meloni e Donald Trump. Bom, pessoal, eu quero também que a gente passe aqui, acho que até a produção talvez já esteja passando, algumas imagens da cerimônia oficial de boas-vindas que foi oferecida a Donald Trump pelo presidente da Turquia, o Tayyip Erdogan. Essa questão da relação dos dois é bem interessante. Desculpa, pessoal, hoje o dia está mais quente, então eu estou sentindo sede toda hora. Mas essa questão das relações entre o Erdogan e Donald Trump também foi algo que acabou chamando bastante atenção. Isso porque as relações entre a Turquia e os Estados Unidos nos últimos anos, e até mesmo entre Erdogan e Trump, elas estavam um pouco abaladas. Isso porque no primeiro mandato de Donald Trump aconteceu o seguinte: a Turquia acabou prendendo um pastor americano que estaria envolvido, então, de acordo com as alegações da Turquia, em um ataque terrorista que aconteceu em 2016 para tentar retirar Erdogan do poder. Daí, então, Donald Trump acabou se intrometendo nisso, depois que eles fizeram umas acusações contra esse pastor americano, fazendo pressão para que a Turquia soltasse esse pastor. Em 2018, a Turquia, então, soltou esse pastor por conta da pressão dos Estados Unidos. Além disso, existem vários outros fatores delicados, sendo um deles que, em 2019, a Turquia acabou comprando um sistema aéreo de mísseis da Rússia. Nessa época, então, o governo americano, que estava sendo liderado pelo Obama, né? Sim. Não, pessoal, estou fazendo confusão. Quem estava liderando o governo nessa época era Joe Biden. Já tô voltando bem lá para trás, mas então quem estava liderando o governo nesse período era Joe Biden, quando aconteceu então essas negociações
entre a Turquia e a Rússia, e o que acontece foi que o governo americano acabou impondo várias sanções contra a Turquia por conta dessa compra, porque eles têm algumas legislações, então, que impedem os Estados Unidos até mesmo de fazerem negócios, entre outras coisas, com os países que comprem armamentos de países que são considerados adversários dos Estados Unidos. Assim, então, eles impuseram várias sanções que, vale destacar, prejudicaram bastante a Turquia, em especial o seu setor de defesa, que foi o principal alvo dessas sanções. Além disso, eles retiraram a Turquia do programa do F-35 dos Estados Unidos, que é o programa de caças dos Estados Unidos. Só que a retirada de países desse programa, a retirada de países deste programa é algo bem delicado porque existe a seguinte questão. Não é somente que os países não podem mais comprar esses caças F-35. O que acontece é que esses países que são retirados desse programa, eles não podem nem mesmo ter acesso a, por exemplo, atualizações, novos recursos, ou seja, mesmo que eles já tenham feito a compra desses caças, esses caças rapidamente vão se tornar desatualizados. Agora, pouco antes dessa visita, Donald Trump disse então que quer estreitar novamente os laços com Erdogan e está considerando incluir novamente a Turquia nesse programa dos caças F-35 dos Estados Unidos. Vamos ver o que acontece quanto a isso. Mas só dando um contexto para vocês, então, do momento em que Donald Trump chega na Turquia, e até interessante porque ele recebeu uma cerimônia de boas-vindas com bastante pompa ali na Turquia, o Erdogan claramente queria agradar Donald Trump. Bom, pessoal, trazendo para vocês mais alguns outros detalhes dessa reunião, na semana passada, Trump escreveu nas redes sociais que é ridículo os Estados Unidos continuarem seguindo um caminho de mão única, porque, de acordo com Trump, os aliados europeus eles não estiveram ao lado dos Estados Unidos durante aqueles conflitos do Irã. Agora, apesar dessas críticas, o presidente americano ele reiterou que ele deseja que eles possam, então, se alinhar durante essas conversações que vão acontecer entre hoje e amanhã. E em uma outra declaração, Donald Trump disse que ele não precisava da ajuda dos aliados europeus, que foi algo muito numa linha que Donald Trump já tinha utilizado no passado. Em momentos onde os aliados europeus não ofereceram ajuda para os Estados Unidos, Trump fez várias declarações dizendo que ele não precisava dessa ajuda. Bem, eu quero conferir com vocês uma aspas aqui do que Donald Trump comentou. Não fomos bem tratados. Antes mesmo de eu perguntar, eles disseram que não estariam lá e nós investimos trilhões de dólares na OTAN. Eu quero conferir com vocês também um trechinho do que Donald Trump comentou. Troop drawdowns in Europe likely, and are you satisfied with the progress that NATO allies have Well, made? we're going to see. I was very disappointed with NATO, and frankly, if it weren't held in Turkey, where my friend happens to be a very strong leader, a very strong person, it's possible that I wouldn't have attended. I felt I had to attend because of the fact that, I know he's gone all out. It was a big thing to have NATO come to Turkey or any place else. It's a big thing. But we weren't treated well because we did something in Iran. We don't need anybody's help. I didn't even want their help. But before I asked, they said they wouldn't be there. And we've invested trillions of dollars in NATO. Why? To protect European countries and others, Canada, etc., but to protect people, countries from, generally speaking, it used to be the Soviet Union, now it's Russia. And I say that's fine, but you would think that they'd be very willing to do something to help us, and they really weren't. In the case of the United Kingdom, the Prime Minister, I guess he's no longer there, maybe because of this. It was a very unpopular thing he did. He said, no, we'll help after the war is over. I said, I don't need that kind of help. We didn't need any help at all. And in a way, I was testing people. I was testing to see whether or not they'd be there, because I've long said that we helped them, but I'm not sure that they'd be there for us. And Italy turned us down, and Germany turned us down, and France turned us down. And it's okay. But, why are we spending hundreds of billions of dollars and they're not there for us? We've always been there for them.
Bom, pessoal, nós ouvimos então aí o discurso de Donald Trump pontuando todos aqueles destaques e aquelas reclamações que ele já vinha fazendo ao longo das últimas semanas. Ele ficou bem chateado com a postura dos países europeus quando eles não foram ajudar os Estados Unidos, em especial quando os Estados Unidos pediram ajuda para abrir o Estreito de Hormuz. Tudo isso impactou muito a relação entre os Estados Unidos e a Europa. Agora, outro ponto bem marcante do discurso de Donald Trump com relação aos países europeus foram as críticas e os alertas com relação à imigração descontrolada que esses países vêm enfrentando nos últimos anos e também a questão energética. Eu quero conferir com vocês o que Donald Trump também comentou sobre isso. Vamos ver. Because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy. If they're not careful with those two things, you're not going to have a Europe anymore. Okay, thank you very much, everybody. Bom, pessoal, vale destacar que os países europeus parecem concordar com esses alertas de Donald Trump. A gente tem visto ao longo dos últimos meses, em especial desde metade do ano passado, uma mobilização muito grande desses países, tanto para ter uma maior autonomia energética, como também para tentar desfazer todo aquele processo de imigração em massa que aconteceu ao longo dos últimos anos na Europa. Como, por exemplo, um dos pontos centrais do Reino Unido ter se retirado do Brexit também foi por conta dessas imigrações em massas que estavam acontecendo. E atualmente o governo ali do Reino Unido está em uma situação bem complicada, porque a gente viu aqueles casos recentes onde cidadãos do Reino Unido, cidadãos britânicos, acabaram sendo mortos por imigrantes. Inclusive, teve aquele caso do Novak, que acabou sendo morto, então, por um desses imigrantes e a polícia não atendeu ele. Tanto que, atualmente, ali no Reino Unido, a gente tem a maior taxa de imigração no mundo, de acordo com algumas pesquisas, a imigração. O país tem sido muito afetado por conta disso e agora vários países europeus têm corrido para tentar enfrentar isso. Até nos últimos tempos, tanto a Dinamarca como também a Suíça, eles têm implementado algumas medidas que são consideradas até medidas meio extremas para tentar conter a imigração. Por exemplo, a Suíça, recentemente, eles anunciaram que estão avaliando uma proposta legislativa para impedir que qualquer pessoa da segunda geração de imigrantes fique no país. O que isso significa? Digamos que uma família tenha ido com os seus filhos para a Suíça. Agora, esses filhos que já fizeram 18 anos, eles não têm mais a cidadania da Suíça garantida. A ideia principal, então, seria tentar conter esse fluxo e tentar alinhar um pouco mais a população às pessoas que são... Perdão, pessoal, eu só estava conferindo uma coisa. As pessoas que são naturais da Suíça, tá? E a gente tem visto isso acontecer também com outros países ali da região, não somente Dinamarca, não somente Reino Unido e não somente Suíça. Vamos entender como isso se desdobrará nos próximos meses, mas de fato a Europa tem enfrentado uma crise migratória muito grande. Perdão, pessoal, que eu estou olhando aqui para baixo, eu estava conferindo se as minhas anotações estavam aqui ainda. Bom, para tentar aliviar essas tensões com Donald Trump, a OTAN tem enfatizado constantemente, enfatizou bastante, então, durante esse primeiro dia de reuniões, o aumento do investimento que esses países têm feito no setor de defesa. De acordo, por exemplo, com o secretário-geral da Aliança, o Mark Rutte, em apenas um ano, depois do compromisso que foi assumido por esses países membros, houve um avanço significativo no reforço de orçamentos militares. A OTAN anunciou, por exemplo, contratos de defesa milionários para reforçar as capacidades militares da aliança, incluindo a produção de munições e sistemas de ataque de precisão. O principal objetivo dessa medida seria fortalecer a dissuasão e a defesa coletiva, e, ao mesmo tempo, ela também deve fornecer um apoio militar contínuo à Ucrânia. Agora, esse é um ponto bem interessante, pessoal, e que foi destacado durante essa reunião, isso porque um dos principais focos de Donald Trump
era fazer com que os países da OTAN aumentassem o seu investimento do setor de defesa. E isso está acontecendo. Esses países europeus estão sim aumentando o seu investimento no setor de defesa. Mas é bem interessante porque eles estão tendo que reformular várias políticas dentro desses países para conseguir fazer esse investimento em defesa. Porque os países europeus, em geral, nos últimos anos, vamos concordar, até depois ali já do fim da Segunda Guerra Mundial, esses países começaram a investir muito em bem-estar social. E, obviamente, como esse dinheiro estava sendo investido em programas sociais de auxílio governamental, eles não tinham dinheiro o suficiente para investir no setor de defesa. Agora, como você explica para a sua população que eles vão retirar vários desses benefícios que as pessoas estão acostumadas a receber para investir no setor de defesa? Obviamente, este é um tema político muito delicado dentro desses países e, por isso, muitas dessas reformas também estão acontecendo aos poucos. Mas, de acordo com Mark Rutte, ele estima que boa parte desses países vão conseguir chegar a 5% de investimentos até 2035. De acordo com as declarações dele, obviamente isso depende de país para país, mas 3,5% desses investimentos que serão feitos em defesa serão em armas propriamente dita, e 1,5% desses investimentos será no setor de infraestrutura, porque, obviamente, os países precisam preparar portos, entre outras coisas, para então se tornar uma potência militar. Na segunda-feira, outra questão que também veio à tona foi que o Canadá anunciou que ele escolheu uma empresa alemã para construir uma nova frota de submarinos. Esse foi um programa, então, é um acordo assinado bilionário e que faz parte do fortalecimento e da cooperação militar entre os países europeus e também entre o Canadá. Outros dois países também que têm se aproximado cada vez mais e cooperado no setor de defesa é a França e o Reino Unido. Atualmente, esses dois países estão liderando várias discussões para uma possível missão naval no Estreito de Hormuz. Só que eles estão aguardando, então, uma estabilidade maior nesses acordos que estão sendo firmados entre Donald Trump e o regime iraniano. Depois eu vou passar com vocês pelos detalhes, mas, novamente, nós tivemos relatos no dia de hoje de que o regime do Irã estava atacando embarcações ali no Estreito de Hormuz, ou seja, a situação está, sim, bem estável ali no Estreito. Bom, pessoal, agora, eu quero passar com vocês também por outro ponto muito importante dessa reunião da OTAN, que foram as discussões quanto à Ucrânia. Obviamente, esse assunto é um dos que acaba gerando mais, acho que polêmicas não é uma boa palavra para isso, mas talvez até conflitos entre alguns países, porque por um lado, a gente tem uma pressão muito grande de Volodymyr Zelensky pedindo, então, mais auxílio desses países europeus. Por outro lado, a gente tem essa reticência do governo de Donald Trump de aumentar a ajuda ali para a Ucrânia. E até interessante porque essa semana a Ucrânia acabou sofrendo vários ataques de mísseis russos. E o que Volodymyr Zelensky disse foi que eles não tinham os sistemas aéreos necessários para impedir que esses mísseis russos atacassem o país. Sendo assim, vários civis acabaram morrendo ali dentro. E obviamente que daí isso também acabou servindo como um palanque para Volodymyr Zelensky para novamente pedir essa ajuda para os Estados Unidos, porque eles precisam dos mísseis americanos Patriot para conseguir se defender desses ataques russos. E nesse cenário, Volodymyr Zelensky chegou até mesmo a afirmar que se os Estados Unidos não tivessem nesse momento a capacidade de produzir esses mísseis Patriot, então eles poderiam vender ou ceder essa tecnologia para a Ucrânia e eles mesmos iriam produzir. E pessoal, essa é uma declaração muito importante quando a gente tenta entender o contexto do posicionamento atual da Ucrânia, porque lá no ano passado, várias vezes Donald Trump repetiu: a Ucrânia não tem uma moeda de troca. A Ucrânia não tem nada a oferecer em troca de todos esses investimentos que os Estados Unidos e os países europeus têm feito naquele país nos últimos tempos. Só que esse cenário tem mudado muito. Isso porque a Ucrânia acabou se tornando um centro muito grande de desenvolvimento tecnológico do setor de defesa.
todo mundo tem visto os ataques que a Ucrânia tem feito ali dentro da Rússia, utilizando aqueles drones. Inclusive, essa semana, a Ucrânia realizou um ataque bem grande em uma refinaria de Moscou, a maior refinaria de Moscou. E é interessante porque, para vocês terem uma ideia, a distância que isso percorreu, que esses drones percorreram para dentro do território russo, é como se eles tivessem ido ali de São Paulo até o Recife, ou seja, é uma distância bem grande. E é interessante porque esses drones ucranianos percorreram toda essa distância dentro do território russo sem serem detectados e sem serem interceptados pelas forças aéreas da Rússia. Ou seja, o posicionamento e a moeda de troca da Ucrânia tem sim aumentado. Os países, tanto europeus quanto os Estados Unidos, têm visto sim o governo ucraniano de uma forma diferente diante disso tudo. Bom, falando sobre as declarações da Europa, quanto à ajuda, então, que eles prometeram continuar dando para a Ucrânia, eles disseram que eles vão tentar manter pelo menos 70 bilhões de euros por ano em ajuda militar para Kiev entre 2026 e entre 2027. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele também esteve presente nessa cúpula, e eu quero conferir com vocês uma declaração que ele fez sobre o poderio militar da Ucrânia. Como eu comentei com vocês, então, a Ucrânia tem sim se tornado uma potência cada vez maior quando a gente fala no desenvolvimento dessas tecnologias, e isso tem feito muita diferença no campo de batalha. Eu quero conferir com vocês o que ele disse quanto à morte recente de vários soldados russos, né, que estavam adentrando no território da Ucrânia, e a Ucrânia conseguiu dizimar vários desses soldados. Vamos conferir o que Zelensky disse. We are now eliminating around 30,000 Russian soldiers every month. Just imagine that scale. In June alone, nearly 28,000 Russian soldiers were eliminated, and we have video confirmation for every single one of them. The overwhelming majority were struck by drones. And frankly, we take no pride in this. We are saying it to show what modern war looks like, a war we did not start, but one we are forced to fight.